Olá, bem-vindos a mais uma aula de torno CNC e nesta videoaula irei demonstrar como o início, de como fazer o setup da máquina. Bom, o setup da máquina é deixar a máquina preparada em condições de usinar a peça, e essa preparação tem que estar de acordo com o programa. Então o cara que vai preparar a máquina, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o programa, CNC, que foi desenvolvido, e primeira coisa que ele vai ver, quais as ferramentas que foram programadas. E ele vai ter que montar as ferramentas aqui, na torre, ferramentas externas, ferramentas internas, vai ter que montar conforme foi programado. Essa torre aqui, ela é uma torre que pode configurar ela, por exemplo, aqui eu tenho essa posição, esse suporte aqui é um suporte de ferramenta interna. Aqui do jeito que ela vem de fábrica, ela vem com duas posições de ferramentas internas. Se eu precisar de mais, eu só modifico aqui, isso aqui aqui já está pronto para ferramenta externa. Então, essa peça teria que ter outras, sobressalentes e montar aqui para ter uma outra ferramenta interna. Então, ela é configurável. Então, a gente monta as ferramentas conforme foi programado, a ferramenta bedame, de rosca, de desbaste, de acabamento nas posições, que foi programado. E um segundo passo, e o mais, vamos dizer assim, que mais demora é fazer o preset das ferramentas. Preset de ferramentas é, na verdade, medir elas. Eu tenho que determinar duas dimensões, da ponta da ferramenta até a face da torre, essa distância aqui é chamado balanço em Z, balanço em X, aqui, da ponta até essa face aqui usinada. Então, a primeira parte é medir isso aqui. Depois eu meço o balanço em Z, que é da ponta da ferramenta até essa face aqui, da ponta até essa face. Numa broca, por exemplo, esse balanço em Z é bastante grande, da ponta dela até essa face usinada. Balanço em X, balanço em Z. E por último, definir lá no material, aonde é o zero peça, se é nessa face aqui, se essa face é em bruto e é um valor para dentro, se é aqui atrás. Então eu tenho que definir o zero peça. Então vou mostrar aqui o balanço em X, Eu vou fazer de uma ferramenta, porque depois é repetição para todas. Eu tenho que presetar todas as ferramentas. Essa máquina é uma máquina que não tem um sistema de medição de ferramenta. O sistema de medição é um acessório, tu compra se tu quiser, mas ele é bastante útil. Normalmente ele fica nos tornos da Home, ele fica nessa região aqui, e é um sistema que a ferramenta vai tocar num sensor e vai medir ela. Então facilita bastante o trabalho, é muito mais rápido, muito mais preciso do que nós vamos fazer aqui. Como é que eu vou medir o balanço em X aqui da ferramenta? Eu tenho que usar um material, um material em que a gente saiba o diâmetro, esse material que está ali, ele tem 60 de diâmetro. Então qual é que é a ideia? É pegar a ferramenta que eu vou presetar, essa aqui, e tangenciar ela ali no material. Tangenciar, afastar ela para fora, e depois com o jogue levar ela até o centro, Eu sei o diâmetro, então levar ela até o centro. E depois essa coordenada da máquina com a ferramenta no centro da peça, a gente coloca lá no corretor dela, Essa aqui é a ferramenta 6 e eu vou usar o corretor 6, Porque no programa que eu vou rodar, ela está programada T0606. Então essa medida do X eu coloco lá no corretor 6. E depois eu repito isso para todas as outras. Então, primeira parte, tangenciar a ferramenta no material. Então a gente faz assim, A gente faz assim. Eu vou vir aqui em manual, MDI, status. Vou digitar aqui embaixo G99, EOB, Enter. Então eu vou executar a função G99, que é uma função de segurança, elimina qualquer deslocamento de origem. G99 e ciclo Start.
tá? Então, se tivesse uma mudança de origem, já foi eliminada. Eu pressiono Ciclo Stop uma vez, saio dessa tela e aciono o jog, tá? Eu preciso usar o Ciclo Stop porque nessa máquina, quando tu tá no MDI, tu passa por jog e ele não passa direto, tu tem que dar uma pausa no ciclo, tá? Aí vem aqui pro jog da manivela, manivela X ou manivela Z, o valor do multiplicador, e agora, usando a manivela eletrônica, a gente vai encostar, tá? Vai tangenciar a ferramenta na peça. Agora manivela X e encosta lá. Mas como é que eu sei que quando vai encostar, né? Como é que eu sei que quando vai encostar? Bom, isso aqui pode ser feito com a peça parada, como eu estou fazendo, tá? Com a peça parada, no momento que toca, eu tenho que usar aquele artifício do papel, né? Eu tenho que botar o papel ali e ver na hora que toca. Mas isso não é muito preciso. Não é muito preciso. Mas a máquina não tem um sistema de medição. Então, a outra possibilidade é ligar a placa, né? Fazer com a peça girando. Né? Não preciso usar o papelzinho, mas eu vou ver a hora que vai tocar. Também pode ser um toquezinho além do necessário. Tá? Esse erro no tocar a peça vai se traduzir no erro no balanço em X da ferramenta. Então essa medição tem um erro. E sem um sistema de medição eletrônico, esse erro às vezes é grande, tá? Mas isso aí o que vai acontecer? Esse erro vai passar para a peça. E se a tua peça tem uma dimensão precisa, na casa de centésimos, milésimos, né, esse errinho aqui no preset da ferramenta vai se traduzir em erro na peça. Então, normalmente, né, esses presets aqui manual, né, e eu tiver uma peça muito precisa, a primeira peça vai ser só um teste. Eu vou fazer isso aqui, vou usinar a peça, vou medir ela, provavelmente com micrômetro, e eu vou ver que ficou fora da tolerância, daí eu ajusto a medida da ferramenta a partir do erro. Tá? Com o sistema de preset ferramentas, né, na máquina, aí isso já fica muito mais preciso. Como eu tenho que aqui gravar e tocar a ferramenta na peça, eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui, vou pegar aqui a manivela Z, vou afastar ela para fora da peça, tá? Vou afastar ela para fora da peça e vou cancelar isso, tá? Shift, Ciclo Stop. Bom, então a primeira parte eu tangenciei a ferramenta no material. Segunda etapa é levar a ferramenta até o centro da peça, tá? Então levar a ferramenta até o centro da peça, tá, é através aqui, ó, do jog incremente, o cursor aqui no incremento e digita o diâmetro daquela peça, tá? O diâmetro daquela peça é 60, Enter, e eu vou clicar no X menos para a ferramenta ir em direção ao centro da peça. Então olha só, X menos, a ferramenta vai. Bom, mas aqui ela deslocou 30. Sim, deslocou 30. Mas por que eu digitei 60? Porque no X a gente sempre trabalha com diâmetro. Eu digitei 60 diâmetro. E na prática a ferramenta deslocou o raio. Então, teoricamente, a ferramenta a ponta dela está no centro da peça. Terceira etapa, agora é pegar. Eu vou sair daqui. É pegar aquela posição que está agora e jogar essa informação no corretor da ferramenta. Para isso, a gente vai referência de trabalho, tá? Referência de trabalho, dimensões da ferramenta, que é o F6, tá? Dimensões da ferramenta, e aqui eu tenho a tabelinha dos corretores, né? Aparece 7, mas eu tenho 28. O que eu preciso? Eu preciso colocar o cursor lá, o cursor que está no T, eu preciso colocar ele no Compre X, Enter, ó, ele fica selecionado, né? Volta lá para o cursor lá para a letra T, e agora
o corretor aqui, né? Tá aqui o corretor 1, 2, 3, 4. O corretor que eu digitar lá, ele vai ser modificado, tá? Então eu vou digitar aqui 06 e quando eu der o Enter, né? Quando eu der o Enter, esse X raio, que é o balanço em X, esse X aqui vai mudar o valor, ó. Enter, ó, mudou o valor, tá? Ah, mas não é o corretor 6 que eu quero, tá? Corretor 6, então eu quero, ó, selecione o comprimento X e aqui, eu quero o corretor 28, Enter, ó, corretor 28, o balanço X, e aqui mostra que tem 28 corretores. Então isso a gente faz para todas as ferramentas que serão utilizadas, tá? Então aqui nessa ferramenta encosta a ponta, leva até o centro, né? E aí eu tenho essa medida aqui. No caso de uma broca, né? No caso aqui de uma broca, eu tenho que pegar o centro dela, né? O centro da broca. Então tem um procedimento também, tem que encostar ela na lateral da peça, tem que deslocar o raio dela, depois tem que deslocar até o centro para que o centro da broca fique no centro da peça. Daí ela vai dar essa distância do centro dela até a face aqui usinada, né? Do centro até aqui. E todas as ferramentas, ó. Ferramenta para fazer rosca, tá? Ferramentas internas, tá? Aqui tem outra ferramenta que está, né, a parte de baixo dela. Então tem que fazer esse procedimento com todas, tem que repetir. Obrigado pela atenção e até uma próxima videoaula.